Olha, o tempo é uma das questões mais decisivas nas nossas formas de sofrimento, né? Como você se relaciona com o seu tempo? Como seus sonhos de hoje se tornam resultados ou frustrações do amanhã? Como você se imaginava em 2015? E como você se imagina em 2016? E em 2030? Nos próximos 6 minutos, a gente propõe uma reflexão a respeito do homem e o seu tempo. Não há nenhum sofrimento psíquico que não possa ser reportado em alguma das suas dimensões, né? Não necessariamente, se a gente pensar em uma espécie de multifatorialidade das formas de sofrimento, em alguma das suas dimensões, não há nenhum sofrimento psíquico que não seja afetado a uma mutação, a uma modificação na nossa maneira de perceber o tempo e também num sistema de defesa contra aquilo que o tempo traz, contra a perda que o tempo traz, certo? Contra a reconfiguração que o tempo exige, contra a reparação que o tempo demonstra a sua precariedade, certo? Então eu diria que um dos elementos fundamentais que nos faz sofrer é com certeza a experiência do tempo. A gente poderia dizer que a relação de alguém com a sua vida é a relação desse alguém com o seu tempo, né? Então, o duplo sentido de tempo como sua época, né? E de como ele está no tempo. Porque há formas de se colocar no trabalho, há formas de se ocupar, como a gente diz, né? Vou passar o tempo, né? Vou jogar conversa fora. Que são, vamos dizer assim, simplesmente uma maneira de criar uma espécie de vida artificial, de vida paralela, de vida que ainda não começou. Quando eu me aposentar, ela vai começar. Depois que eu me formar, daí sim, quando eu resolver esse problema, então a vida, como ela deve ser, vai se dar. Esses são exemplos de políticas, vamos dizer assim, que estão fugindo do tempo, né? Da experiência radical, humana, né? Incontornável que é o tempo. O tempo da nossa sociedade é um tempo linear. Ele é linear, ele é homogêneo, certo? E por isso que ele é morto. Então, para quebrar essa impressão do tempo morto e linear, então você vai criando essa coisa. Não, mas no dia do seu aniversário algo diferente acontece. No final do ano algo diferente acontece. E coisas desse tipo. O Réveillon é uma reatualização de um início, da potência do início, em que todos os inícios que a gente teve na vida estão ali representados, né? Ele é também o retorno de um ciclo, né, que a gente conta ao final de um ano e o início de outro ano. Portanto, ele tem essa circularidade. E, em terceiro lugar, o Réveillon é um momento em que a gente espera algo novo. A gente espera que, apesar de início e fim, circularidade se repetirem, há uma potência criativa para o futuro. O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão, e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão.
O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens. Um homem e seu contrário. Uma mulher e seu pé. Um corpo e sua memória. Um olho e o seu brilho. Uma voz e o seu eco. É um pouco como aquela coisa, quando você está na beira da morte, você vê todo o tempo da sua vida como num filme, né? Todo mundo ouve isso a todo momento, então talvez vai se configurando um pouco essa ideia. Não, quando você vai chegando perto do fim, então o tempo vai se escasseando, vai rareando, né? Quer dizer, que é muito próprio de uma sociedade para a qual que tem um fetiche pela juventude, né? Um fetiche patológico pela ideia da juventude. Então eu me pergunto se de fato essa é a experiência do tempo da maioria das pessoas, né? O que a gente chama de felicidade, né, que é uma palavra um pouco difícil de equacionar, mas o que a gente chama de felicidade é basicamente uma experiência com o tempo, né, um jeito de estar com o tempo. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.